Bem, você Tudo é um paz. depósito de seres humanos só, né? Com zero de recuperação, Sobre né? aquele painel dos zumbis, tem muito em Brasília hoje. Tem em Brasília, mesmo. muitos. E eles vêm direto no nosso jugular, né? Isso que é pior de Com um tudo. apetite impressionante. Viu? Então, aí a gente vê o quanto que muitas vezes as pessoas se surpreendem com algumas séries e não percebem que o mesmo acontece numa sociedade. Isso. Não estamos falando de um partido, não, gente. A gente está falando de políticos que trabalham do jeito errado. Isso tem em todos os partidos políticos, né? Isso. Generalizado. É uma cultura, né, que a gente tem e que a gente já conversou sobre isso. É o exemplo que vem de cima, né? Então, se você não vê um bom exemplo em cima, essa escala se perpetua como uma coisa comum, né? Ou a E gente está em todos pensa, os partidos. se né? todo mundo faz, por que eu não vou fazer Isso, também? então isso é cultura, vai se propagando, né? É uma cultura moral, né? Alguns países já passaram por situações assim como essa que a gente está vivendo. Muitos conseguiram superar esse processo, né? Cabe a gente entender se a gente vai conseguir dar uma moralizada aqui no Brasil. Importante que eu acho que destacar é que a gente está vendo isso, toda essa roubalheira, tudo isso, mas as coisas estão acontecendo. A gente não vê uma ameaça de ruptura, ou não há, por parte do governo hoje, que não tem mais moral, não tem mais condições políticas, uma ameaça de romper isso. Então você vê, a polícia está acontecendo, está aprendendo, a Polícia Federal está atuando, né? A Justiça está funcionando. Então há uma esperança e também há um ambiente bom, no sentido de que o governo não tem força hoje suficiente para impedir que isso aconteça, entendeu? Então esse é o momento da gente aproveitar essa experiência, prender quem tem que prender e tentar discutir um novo país, né? Essa é a esperança, né? Essa é a esperança de todos. E olha, muita gente mandou perguntas aqui pra gente, pro Marco Item, e a maior parte das pessoas perguntou justamente o que é a delação premiada, que tanto se fala nos telejornais. Isso. A delação premiada é uma figura jurídica garantida por lei estabelecida, né? Onde essa pessoa que esteve envolvida diretamente ou não, quer dizer, de alguma forma envolvida, ela tem condições de, levando à justiça essas informações, né? Isso tem que ser passado pela Justiça Federal, como é o caso o Sérgio Moro relatando e coordenando todo esse processo, denunciar, levar provas, né? Cujas informações então fiquem bem referenciadas, né? Isso é levado então para o processo. Com os depoimentos dele, ele pode juntar provas, documentos, muitos estão fazendo isso com contas bancárias, numeradas na Suíça, no Uruguai, essa coisa toda. Junta essa documentação toda, prova que ele fazia parte disso, ou como uma pessoa do processo, ou até um mentor desse processo. Então, a Justiça, homologando no Superior Tribunal, né, Supremo Tribunal Federal, tendo uma homologação da maior instância jurídica que está em Brasília, né, dando legalidade a esse documento, então é permitido que a Justiça atenue a pena desta pessoa que delata. Quer dizer, eu conto tudo para depois eu ter alguns benefícios. Isso. Então, o que está acontecendo hoje? Alguns que estão delatando, envolvimento de ministros, tal, coisa tal, terá a sua pena diminuída. Ele também faz um acordo, olha, roubei tantos milhões, devolvo tantos. Então, isso é uma negociação de advogados. É uma barganha. É uma barganha. Eu dou informações, devolvo parte do dinheiro. Alguns estão devolvendo centenas de milhões de dólares. Sim, porque tinham roubado, né? Esse volume é grande. Então, esse processo teve etapas diferentes. A gente tem uma ansiedade de querer prender os grandes capos, os grandes chefes. Isso você está vendo que está acontecendo, né? Sim. Agora, depende também de que essas informações sejam cruzadas, sejam bem documentadas, confirmadas, né? sejam confirmadas. Mas a maior parte das pessoas que são colocadas nesse balaio, quer dizer, eu estou lá, vou fazer minha delação premiada, vai falar, o Marco Item. Marco Item fez isso, aí a pessoa tende a negar. Eu não, ele está mentindo. Quer dizer, o que acontece com uma pessoa quando ela está fazendo a delação premiada e se comprova que ela está mentindo, que ela mentiu para prejudicar outra pessoa? E por que ela mentiria? Isso. Se de repente ela vai ter muitos benefícios. Se ela já foi presa, há um pressuposto de que já tem muita documentação, já tem muita prova contra esta pessoa, né? É por isso que o processo começou com pessoas de um grau de importância relativa, mas não os grandes políticos que estão provavelmente ainda em processo, né? Mas essa prisão e essa delação já pressupõe que há um grau de informação
com relação a essas pessoas... Muito grande. Muito grande. Ou seja, valores confirmados no exterior, no Brasil, ou empresas laranjas, né? Porque a malandragem tem muitos tentáculos. A criatividade, né? É grande, criatividade, né? É grande. Então, essa presunção de que ele já tem culpa e já está provado, foi uma razão pela qual ele aceitou fazer um processo de entregar outras pessoas. Tá certo? A condenação dessa pessoa que está fazendo delação já é inevitável, já é um fato consumado. Então, ela não vai mentir, não tem o que perder. Mesmo né? porque ela apresenta provas contra o outro, né? Isso. E aí esse envolvimento, né, é importante. A gente aqui fora tem um sentimento, mas a pessoa que está presa, digamos, um grande empresário, grandes empresários, os maiores empresários do Brasil hoje... De grandes construtoras que empregam centenas de milhões de pessoas, dezenas de milhares de pessoas, cujos salários, o poder é fora do comum, hoje fazem o que durante o dia? Estão numa cela, num ambiente trancafiado, que tem que arrumar sua cama própria na cela, dorme num ambiente... mínimo, quer dizer, perdeu aquela mordomia de ser um dos grandes donos do Brasil, manipuladores de todos os políticos, e hoje está numa salinha de 2x2, 2x3, 2x4. Então, esse ambiente de pressão, a polícia lá dentro e a justiça sabe muito bem fazer um jogo psicológico também para a pessoa falar. Para a pessoa falar e num ambiente que, quando a pessoa chega, você anotar esses grandes empresários, eles chegaram no dia da prisão, com a polícia, a imprensa, a televisão, eles saíam com aquela, né, com aquela arrogância, porque ninguém acreditava. Tem pessoas lá que estão presas 2, 3, 4 meses já. Esse processo é do ano passado. Então, o mundo real passa em algum momento a fazer parte da vida dessas pessoas que antigamente mandavam em presidentes da República, corrompiam quem eles quisessem e hoje estão presos. Ou então eram pressionados para fazer determinadas coisas também. Porque a gente sabe que é de baixo para cima e de cima para baixo acontece. Justamente. Agora, uma pergunta que eu te faço. Em escalas menores, todo mundo sabe de algumas coisas assim, concorda? Isso, claro. É um fiscal não sei da onde que vem falar assim, ai, Marcos, você tem esse lugar. Justamente. Eu sou obrigada a te multar. Isso. A não ser que você me ajude, que eu estou passando por dificuldade. Isso é diferente do que está acontecendo lá? Na mesma proporção. É uma escala diferente exatamente. De valores, né, financeiros, mas a atitude, a mentalidade é a mesma. É a prática. É a prática que vem da corrupção de uma pessoa pequenininha que pode te corromper. Quer ver um exemplo? Um flanelinha. Isso. Se ele guarda lugar com o Cone num dia de jogo no Morumbi e ele vai locar para você, ele vai alugar aquela vaga a R$50, o que ele está fazendo de diferente de todos os outros? E a gente aceitando parar naquele lugar e dar os R$50 para ele, que você não está afim de correr, né? Correr risco de segurança, porque você vai ter que parar longe, sabe Deus se você vai chegar bem, porque assalto também, a segurança está muito fraca nesse país inteiro. Então, uma vez que você pensa na sua segurança, você dá os R$50 para ele, você está alimentando esse tipo de trabalho. Isso. É diferente do que ele faz essa prática, ele tem essa prática porque ele sabe que ali não tem a fiscalização, não tem talvez uma polícia, ou não tem um grupo de cidadãos que chega e fala o seguinte, não é possível você fazer isso porque nós não aceitamos. E que ninguém pague isso. Isso. Na proporção é a mesma situação. Agora, estourou a história da prisão de novo de José Dirceu. E aí a gente começa a falar aqui de uma situação bem, eu acho, complexa, viu? Porque o ex-ministro teria persistido em propina após deixar o governo de juiz. Ele foi preso, foi solto, foi preso, foi solto, mas estava eu lendo, não sei se é essa matéria, mais uma similar sobre ele, que mesmo quando ele estava preso, ainda tinha alguns depósitos que caíam na conta bancária dele. Isso. O que de fato está acontecendo? É o poder, né? É o poder que ele tem, que lhe foi dado, né? Uma pessoa como essa, ela chega ao poder e alguém dá poder a ela. Não é isso? Então talvez ele seja até mais poderoso do que o presidente Lula, do qual ele foi ministro. Né? Um articulador, o outro pode... Né? A gente não sabe ali. Né? Na dúvida, a minha pequena
opinião, insignificante opinião, eu acho que prenderia todo mundo, porque quando um está envolvido num processo desse, e não é um caso isolado, né, Kátia? Nós estamos vendo há 5, 6 anos uma sucessão de situações dessa que envolve. E a polícia vai chegar nisso, né? Vai chegar a ter esse pessoal todo trancafiado, né? Para você falar que alguém é culpado, você tem que ter provas, claro, né, que cheguem a esse contexto. O que eles estão fazendo é juntar algumas dessas provas, algumas pessoas que dizem algumas coisas para ver o que bate, o que de fato é real. Mas ele preso, ele continuou recebendo. Quer dizer, tinha certeza da impunidade? Eu acho que sim, muito isso, né? Muito isso, muita certeza. O partido que está no poder, ele teve um projeto de poder, né? De tomada de poder, né? Que envolveu, assim, conquista de votos, conquista de muita gente, muito achaque e muito entendimento para todos assaltarem ao mesmo tempo. E é isso que está acontecendo, quer dizer, uma quadrilha muito bem organizada, quem usa o termo quadrilha não sou eu, né? Foi o Supremo Tribunal Federal que lá no julgamento do mensalão colocou claramente, é uma quadrilha, os ministros no julgamento falavam isso. Quem tomou o poder, uma quadrilha que está no poder e está tomando conta. A dificuldade do Brasil é que a gente tem uma velocidade da justiça muito, né? Muito baixa, nós já falamos sobre isso, né? Então nós estamos vendo isso persistir, nós estamos vendo o eleitorado, mesmo tendo todas aquelas informações, elegendo, reelegendo e depois reelegendo indicadas pelo mesmo grupo, quer dizer, então esse processo é desgastante. E quem vai pagar por essa conta estamos pagando tudo isso. A gente está pagando faz tempo. Agora, estamos falando aqui do Zé Dirceu e da Operação Lava Jato, mas existem outras operações também sendo investigadas por aí, de hidrelétricas, de governos que receberam isso de muitos anos atrás, por dizer, nem só desse governo, tem outras coisas sendo processadas, investigadas, de outros presidentes, de outros partidos, de outros políticos, que também, de uma forma ou de outra, o dinheiro sumiu. Isso. Então Kátia, tem que saber, aí que eu acho, é a gente ficar atento e não defender mais partido A, B ou C. Isso. A gente tem que defender o nosso país. Isso. E tem gente boa em todos os partidos? Tem, mas tem muita gente podre. E se é podre, a gente tem que arrancar. Verdade. Seja quem for, não é Exatamente. verdade, Marco? Hoje no Congresso, hoje está acontecendo a montagem de outras comissões parlamentares de inquérito, né, que vão também se revelar, se instalar, se isso tomar o volume como é parecido que vai se dar, os fundos de pensão, que é uma coisa que a gente não... Pouca notícia é dada e pouca notícia é colocada na imprensa, até porque são grandes anunciantes. Fundo de pensão dos Correios, né? Há quase um ano atrás, o fundo revelou um déficit maluco desses valores, que vai fazer com que, então, os próprios carteiros, todos os funcionários dos Correios, voltem a pagar um fundo. É uma coisa... Se já pagaram, como vai voltar a pagar? Concorda? Foi um derrame de dinheiro, assim, de bilhões de reais. E o dinheiro não evapora. Isso. Saiu dali e foi para a conta de alguém. Para alguém. Então, o BNDES, então o Congresso está, essa semana, hoje provavelmente, entre hoje e quinta-feira, ele está também abrindo novas CPIs, que se também vierem a se revelar, você vai encontrar que no final tem os seus ordenadores, tem aquelas pessoas que mentalizaram para que isso viesse a acontecer, né? Como esse caso que a gente está, alguns fundos de pensão, o BNDES e a Eletrobras, todo o sistema elétrico brasileiro, assim, nós estamos falando de dezenas de bilhões de reais ou de dólares, aí, tal, em cada um desses escândalos que vão se sucedendo. Que esse dinheiro tivesse sido usado para os seus devidos fins, a gente estaria com uma saúde perfeita, segurança como a gente merecia ter e educação como o país merece também, né? Isso, Volta e a gente continua a falar que tem muita história. Quer tirar suas dúvidas? Aproveite e mande suas perguntas. Então, quer dizer, a gente pode esperar que no fim dessas histórias todas, muita gente culpada seja presa ou que todos os culpados serão punidos? Eu acho que a gente caminha por um processo de identificação, de prisão dos grandes personagens políticos e empresariais, como já aconteceu. Já temos vários com, né, tornozeleiras por aí, já, alguns presos. Então, esse processo, eu confio na sua caminhada e na sua execução. Mas você acha que o Poder Judiciário, ele tem o poder... eu digo poder, gente, porque não um nem dois, são várias pessoas que
estão lidando com gente muito forte, de todos os partidos, com muitas pressões. Quer dizer, você percebe que ali naquele grupo, que não é pequeno, existem pessoas que estão a fim de fato de que a verdade apareça, ou que a gente não pode ter mais uma vez a história que nesse país tudo acaba em uma puxada de tapete, alguma coisa vamos livrar fulaninha, tadinho. Sabe, aí nós voltamos àquela questão que é ter também o povo ciente do que está acontecendo, né, participando. Agora tem movimentação aí na próximo dia 16 de agosto, né, no Brasil inteiro, e a tendência é que isso tenha, a estimativa é 2 ou 3 vezes mais o número de pessoas do que a gente viu nas manifestações no começo do ano. Então, só o Poder Judiciário, se a gente deixar só o Poder Judiciário e a gente ficar, né, assistindo futebol, talvez isso não funcione. Mas se houver essa manifestação, essa adesão, como se está prevendo, as redes sociais estão bombando nas convocações, e em municípios grandes, pequenos, tá? Isso está muito forte, né? Então, havendo isso, você também está dando um respaldo, porque a própria polícia, o próprio judiciário, eles têm, digamos assim, uma força que se soma com a do povo, lógico. Eles têm a sua independência, eles têm a sua força, né? Mas se a população ficar inerte, perde-se um argumento. Quando ela vai para a rua, a força aumenta, né? Agora, como você acha que outros países estão enxergando esse momento do país e, principalmente, se estão acreditando que as coisas serão resolvidas, porque é isso que faz essa nossa economia ficar tão fragilizada também, né? Também é. Esse descrédito, né? Essa avacalhação com a imagem, né? Quer dizer, a gente tentou, durante um período de tempo, com um pouco mais de moral e com desenvolvimento econômico, a gente ter um país um pouco mais decente, mais respeitado, e isso foi também, mas ele desmorona facilmente, né? Então, tem um outro componente, talvez seja o único país que daqui a pouco faça um impeachment de um segundo presidente da República, né? Nós fizemos o primeiro. O caminho é esse, né? Eu não vejo outro caminho. Honestamente, Cátia, eu não vejo outro caminho que não seja o impeachment da presidente e do seu vice, uma nova eleição. Nem estão cá entre nós. Eu já vi algumas entrevistas de pessoas fortes dos outros partidos assim, nem a gente quer o impeachment. Não sei. Eu acho que o caminho não passa desse ano. Talvez seja um pouco de torcida pessoal, mas eu acho que não passa desse ano por falta mesmo de clima político, da população mesmo, que as pesquisas estão indicando isso, a falta de apoio popular para presidente. Em Brasília, todos já falam isso abertamente, no Congresso já se fala isso muito abertamente, das opções legais que se tem, não para a manutenção dela, mas para a saída dela. Então, o assunto é diferente agora, não é como sustentá-la. É como legalmente sair dela, e o caminho está aberto. Mas você acha que uma pressão forte para que isso aconteça vem também de outros países, da nossa economia fragilizada e da necessidade que outros países invistam aqui dentro, que os países olhem para o Brasil de uma outra forma? Você acha que não? Eu acho que o Brasil... Uma torcida interna? Não, eu acho que grande parte vai ser resolvido aqui mesmo, né? Quer dizer, o que o mundo enxerga no Brasil é uma grande oportunidade, porque o Brasil é um país de 200 milhões de habitantes, é um mercado consumidor muito forte, uma população muito forte, então há um interesse, né? Talvez seja um interesse em investir aqui numa baixa, como é agora. Quer dizer, hoje você procurar imóvel, comprar indústrias, bancos, você olhar o Brasil. Então, você olhar o Brasil como uma oportunidade de comprar nessa terra arrasada que está, nessa recessão que já está configurada, é interessante, mas não é uma opção de um país para outro, é a opção de um grupo financeiro vir aqui comprar como estão fazendo, muito, né? Comprando de tudo. Compra barato, nesse sentido. Agora, de um país desejar para um outro país, isso é uma questão interna. A gente tem que resolver a questão nós aqui dentro, né? Volto e quero saber de você, o que de fato você acha que a população pode fazer e o que a população pode esperar nesse contexto todo político. Legal. Você falou de alguns pontos, mas assim, mais efetivamente. Certo. Fim de crise, quando a crise melhora, se é que melhora, de que forma? Porque para muitos políticos e para nosso presidente nem a crise existe. Isso. É só um momentinho difícil, né? É marola. É marola. Volta e aí você conta pra gente. Agora, voltando com o Marco Item, então o que você espera que aconteça daqui para frente de fato? O que o brasileiro pode fazer e o que a gente pode esperar que role aqui no país? Olha,
vamos na economia, vamos no dia a dia, né? Eu acho que o brasileiro tem que se precaver, tem esse lado empreendedor do brasileiro e da mulher brasileira, né? Que você é um retrato disso no teu programa, né? O empreendedorismo, a iniciativa. Você estava falando agora há pouco disso, né? Exatamente. Então, as famílias, as pessoas têm que se preparar para um período agora de uma incerteza muito grande na economia. Né? Tem que cuidar, né? Tem que administrar. Tentar produzir, né, ser assim criativo, gerar receita familiar, pessoal, alguma coisa, porque vamos viver um momento assim estamos vivendo de perda de emprego. Então não é marola. Não é marola, essa é uma crise. A onda está grande, né? Está grande. Então esse ambiente de procurar receita, de ser empreendedor, né, você vê isso muito claro no brasileiro, isso é típico do brasileiro. Então esse é o momento de se procurar ter uma proteção, reduzir dívida de todo tipo, cartão de crédito, essa coisa toda, né? E todas essas arapucas que nós estamos vivendo o maior juro dos últimos muitos anos. Você viu do cheque especial? E cheque especial, cartão de crédito, essa coisa. Isso devia ser proibido. A Constituição não permite juro maior do que 1%, então, e o governo tem 14%. Então, por que e quanto que está de juros do cheque especial? 14%, 16% ao mês. Acho que pode negócio a Constituição está lá. Hein? Então, esse cuidado é natural. Então, e procurar buscar uma alternativa pessoal, familiar, de renda, que busque isso. Então, esse ponto, o teu programa é uma vitrine que expõe, que dá essas aberturas. Bastante, né? Exatamente. Esse é o ambiente. O segundo ambiente é entender que nós estamos vivendo um período que pode, segundo aí os mercados, estudos financeiros, analistas, dizem que é alguma coisa de 1 ano, 2 anos, 3 anos de um período de dúvida. Então, né? quer dizer que 2016 também não vai ser fácil, como também muitos estão planejando, está acreditando nisso, né? Aí, o que acontece nesse ambiente? Quanto mais rapidamente o mundo político entender que precisa mudar este cenário... Para a gente começar do zero? Para começar do zero. E o Brasil ter um projeto, escrever um projeto... Eu sou fã de eleição. Então, eu acho que um processo em que a presidente saia, chame-se uma nova eleição, lance-se quem for o caso. A Constituição determina que, saindo o presidente, o Congresso chama uma eleição em 90 dias. Essa está na lei. Isso. Mas o difícil é saber... Bom, aí uma questão para onde vem. Para onde vai. Mas aí, Kátia, nós temos que apostar no Brasil e na decisão mais consciente dos brasileiros em escolher nomes, exigir um comprometimento maior de políticos. Mas aí eu acho que vem nessa parte. Mudar o ambiente. Não é só escolher, é o exigir que as coisas sejam feitas da forma correta. Porque, gente, sinceramente, se muitos partidos, a maior parte deles, tem gente agindo de uma forma inadequada, é porque lá atrás a gente teve culpa porque a gente se silenciou. Isso. E quem cala consente. Então a gente começar a ver que a gente não pode aceitar. Você não aceita ninguém entrando dentro da sua casa e roubando as coisas. Então você não pode aceitar que a mesma coisa aconteça com o país da gente, que é a casa da gente, a nossa nação. É isso mesmo. Né? Quem quiser conhecer um pouco mais sobre o teu trabalho, tem palestras que você faz também, isso, né, Marco? Isso, palestras do Brasil inteiro. O pessoal pode acessar o site? Sim, por favor. www.marcoitem.com.br, Marco Item, Item é com N no final, tá? .com.br, lá tem informações das palestras. E, gente, você pode falar assim, política é muito chato. Pode até ser chato, mas a gente tem que se informar cada dia, porque vai depender das atitudes da gente, para a gente conseguir transformar esse país. Que tem jeito, basta que a gente trabalhe bastante, né? Justamente. Obrigada mais uma vez, viu? Obrigadão. Até a próxima, viu?